Oi, pessoal, boa tarde. Oi, Isabela. Você consegue me ouvir? Oi, Franklin. Helry, Ellen, boa tarde, pessoal. Ana Clara. Sejam bem-vindos. A gente vai dar uns 2 minutinhos para que todos possam entrar, tá bom? Como vocês estão? Tá tudo bem com a turma? Boa tarde, Francis. Tá tudo bem, Isabela, comigo também, graças a Deus. Tudo tranquilo. Acabou o lockdown, ainda permanece o isolamento e vamos prosseguir. Olha só, turma, enquanto os colegas estão chegando, tá? Eu vou aproveitar aqui, deixa eu colocar, eu vou deixar o nosso convite aqui no nosso chat, tá? Por quê? Porque a gente já sabe o tempo limite que o Zoom tem, então eu vou estar explicando, faltando 10 minutos para encerrar, eu vou avisar, aí vai cair, geralmente demora 1, 2 minutinhos, que é esse o tempo, e aí logo depois é entrar com o mesmo link e a gente dá continuidade, ok? Eu vou explicar sobre a atividade dessa semana, a pontuação geral do NPC2 e as 2 atividades que a turma fez, dando um valor aí de, ao total, já 5 pontos, tá? E nós fizemos 2 atividades, tá? A de questionário, eu vou falar isso quando a turma tiver mais número de pessoas, tá bom? Então, eu devo falar isso no final do primeiro tempo. Boa tarde, Vitória Poliana, que chegou também, tá ok? Carol também. Então, eu vou iniciar. Hoje eu resolvi, pessoal, fazer diferente ao invés de trazer slides, tá? Eu vou fazer mapa conceitual, ok? Por quê? Porque hoje o tema é a nossa unidade 9. Você vai ver que essa unidade 9, ela fala da proteção contratual, tá? Quando a gente fala em proteção contratual, nós temos, na verdade, 3 itens básicos dentro do Código de Defesa do Consumidor, tá? O primeiro, que a gente chama, aqui, ó, que são as disposições gerais. Disposições gerais, vai falar o que significa um contrato, né, qual é o objetivo do contrato dentro do Código de Defesa do Consumidor. Depois vai falar das cláusulas abusivas, tá? E aí, lembrando que esse rol é exemplificativo, vocês vão observar que dentro do Código de Defesa do Consumidor, se observa que ele não pode ser taxativo, ele dá 14 incisos, são veiculados, turma, 14 possibilidades do fornecedor se querer se prevalecer da vulnerabilidade do consumidor.
Então, se por acaso existe cláusula em que o fornecedor mencione que, caso o consumidor compre pela internet, não terá direito a arrepender-se, ou se houver vício ou qualquer tipo de prejuízo no produto ou serviço, o fornecedor se exime de indenizar, ou que o fornecedor não vai aceitar dinheiro ou débito como pronto pagamento. Tá? Na verdade, tudo isso seria abusivo. Logo, essa cláusula passa a ser, segundo o nosso Código de Defesa do Consumidor, essa cláusula passa a ser nula no direito. O que também nós chamamos de absoluta, tá? Então, eu ainda vou iniciar, eu só estou fazendo um pequeno resumo. Então, essa cláusula aí é absoluta. Cuidado com uma coisa, essas cláusulas que são abusivas, não necessariamente elas vão invalidar todo o contrato do consumidor. Imagina imagina que a turma AD3, TA, vocês resolvem fazer um escritório de advocacia, vocês resolvem se unir, né, cada um na sua área, penal, consumidor, civilista, e de repente vocês querem adquirir um plano de uma operadora de telefonia celular. Dirigem até o shopping, até um quiosque, até a loja física, enfim, como seja, e querem adquirir. Essa empresa, imagino que eu vou mostrar agora no vídeo, aí, pegar aqui, ainda está o logo da firma, só para vocês entenderem. Imagina que ela vai te dar um contrato, ó, tá? Aí alguém, tá, de vocês, vamos dizer, a Vitória, tá, vai lá, representando o escritório, lê, ok, o que vocês estão adquirindo? Vocês querem adquirir um plano de telefonia empresarial. Então, este contrato, imagina que eu trabalho na empresa de telecomunicações. Pode ser uma Vivo, pode ser TIM, pode ser Claro, como queira, tá? Então, eu, que sou operadora da telecomunicações, tá? Simplesmente estou dando um contrato, repara, tudo escrito já só para vocês assinarem, bem aqui, ó, só para vocês assinarem. O que acontece? Se houver nesse contrato qualquer cláusula incidente de cláusula abusiva da proteção contratual, em que coloque o consumidor em manifesta desvantagem, isso é nulo. E aí fica a pergunta, quanto tempo eu tenho para anular isso? Alguém sabe o tempo que o consumidor tem para anular essa cláusula que seria absoluta? Ou seja, ela contém, vamos dizer, ela contém desrespeito à vulnerabilidade do consumidor. Alguém saberia me dizer quanto tempo o consumidor tem para pleitear a nulidade de um contrato dentro do CDC? Não é do contrato como um todo, pode ser só cláusulas. Imagina que esse contrato, turma, tenha, por exemplo, 2 anos de validade, tá? A Nancy está dizendo que acha que não tem tempo. Quando no direito algo não tem tempo, e você está corretíssima, quando não tem tempo, a gente diz que ele é imprescritível. Professora, então tu fizeste uma pegadinha com a gente? Sim, só para saber se vocês estão lendo. Brincando, tá, pessoal? Imprescritível, tá? Então, imprescritível, na verdade, não há tempo. Professora, então, peraí, calma. Porque no direito do consumidor, você nos ensinou que se um produto ou se um serviço apresentar defeito e esse fornecedor não sanar esse defeito, o consumidor já tentou de todos os meios, já anotou protocolo, já foi no PROCON administrativamente, já fez denúncia através do portal governamental consumidor.gov.br. O fornecedor fica silente, não se manifesta, sumiu. Eu vou na justiça. Exatamente. E aí, qual é o prazo que eu tenho, se o produto ou serviço está com defeito, para acionar a justiça, o poder judiciário, a tutela jurisdicional? Olha aí, 5 anos. 5 anos, prazo quinquenal.
Porém, se eu estou falando, igual à aula passada, em cobrança de dívidas, já não é produto com defeito. E eu estou me referindo a repetir o indébito, aula passada. O que é mesmo, professora, repetir o indébito? É quando o consumidor não fez aquela compra, está sendo cobrado por isso, ou quando ele até fez a compra, mas não foi naquele valor. Foi num valor que a empresa disse que é o triplo do valor que ela tinha dito antes. Então, é um valor muito superior ao que ele pagou. Então, ele vai ter direito a ser ressarcido do dinheiro que ele pagou a mais. Repetição do indébito. E aí eu tenho que comprovar que não foi um engano justificável. Houve má-fé do fornecedor, houve culpa dele. Nesse caso, o prazo não é em cobrança de dívida nem repetição de indébito quinquenal, tá? Ele é qual prazo? Ele passa a ser o prazo do Código Civilista, igual semana passada. Qual é o prazo, professora, para cobrança de dívida e repetição em débito se o fornecedor for culpado? 10 anos. 10. Professora, por que tu está falando isso agora? Haja 5, 10. Porque agora, pessoal, atenta uma coisa. Agora, eu não estou falando de produto com defeito, eu não estou falando de vício, que é 5 anos. Eu não estou falando de cobrança de dívida inadequada, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando agora de contrato. Eu estou falando quando tem uma cláusula aqui que eu olho, imagina assim, a empresa de telefonia não será, em nenhuma hipótese, responsável por qualquer problema no chip empresarial adquirido pelo escritório de advocacia de Vitória Poliana e Associados, uma vez que a fornecedora está de boa fé contratual. Eu pego uma cláusula dessa e digo, não, peraí, isso é cláusula abusiva. Porque por mais que a empresa esteja de boa fé, como é que ela está me dizendo que não é responsabilidade dela nenhum tipo de situação que venha ocorrer nesse contrato? Então, nesse caso, já respondo o chat. O prazo que eu tenho, perfeito, o que a Nancy falou, é imprescritível, não prescreve. Só lembrem-se uma coisa, que a cláusula... Opa, deixa eu voltar aqui, perdão. A cláusula pode ser retirada por afrontar o CDC sem necessitar invalidar todo o contrato. Então, eu não preciso rasgar o contrato e dizer está tudo errado. Eu vou pontuar os erros que estão neste contrato e vou pleitear junto à empresa que ela retifique. Se ela não retificar, eu vou denunciar administrativamente e até posso denunciar ao Ministério Público, que é custos legis e fiscal da lei. Porque a questão de hoje é que a maior parte das empresas fazem contrato de adesão, que é aquele contrato que as cláusulas, deixa eu melhorar aqui, senão vai ficar em cima, perdão, já vêm prontas do fornecedor para o consumidor, em que este, ou seja, o consumidor, é obrigado não, aceita ou não as condições impostas. Então, na verdade, esse contrato já nasce desigual. Vocês observam? Ah, professor, isso deveria ser proibido no mercado de consumo. Não, pessoal, vou dizer por quê. Com a globalização, não seria só o escritório de vocês que vai demandar um plano empresarial, telecomunicação. Todos os escritórios no planeta, todas as empresas do planeta, é natural isso. Então, as empresas, já pensou se elas tiverem que personalizar cada cliente que senta, ela vai fazer um contrato individual, ela não vai parar. Então, é lícito o contrato de adesão, quero deixar claro. É lícito, não é ultrajante, a empresa já tem um contrato pré-formatado. O que a gente tem que ter cuidado é que, às vezes, nessas entrelinhas, letrinha pequena, letrinha miúda,
pode ocorrer de ter cláusulas, ou seja, teor, partes, que sejam abusivas, que sejam manifestadamente ultrajantes para o direito do consumidor, como isenção de responsabilidade, não indeniza, não aceita arrependimento. Tem até uma cláusula que a gente tem que ter cuidado, que é a famosa cláusula compromissória, tá? Essa cláusula, é sempre bom observar, independentemente de ser obrigatório ou não ficar atento a consultar um advogado, você pode ir sem um advogado e fazer um contrato. Eu estou adquirindo um plano de celular, por que eu vou precisar de advogado do meu lado? Só que muitas empresas, para não parar na justiça, pagam menos para nós, advogados, para que a gente oriente a empresa se ela deve assinar ou não esse contrato. Por quê? Mesmo que ela possa invalidar a qualquer momento, vocês vão de convir que lá vai toda a questão do custo, do deslocamento, do aborrecimento. Então, é isso que a gente fala de advocacia preventiva, para não dar problema. Muitos advogados, se bem que não é muito cultural aqui no estado do Pará, eu quero colocar para vocês, é uma coisa que a gente está buscando, olha, contrate advogado não só no fogo, contrate advogado para se planejar, para que antes das situações ocorrerem, você ter ciência de um advogado chegar, olha, se eu fosse você, eu não assinaria. Por quê? Porque antes de você assinar, teríamos que invalidar essas cláusulas. Aí você volta, vai lá com a empresa, vê se ela está imbuída de boa-fé. Você, como é consumidor, se vê que tem cláusula ultrajante, você denuncia, faz uma denúncia, tá? E se não quiser fechar com a empresa, vai para a concorrente ver se ela tem outro contrato de adesão maior. Melhor também e com mais respeito ao consumidor. Tem uma cláusula que é a compromissória compulsória. Antes de eu ir para o chat que vocês colocaram alguma coisa, tá? Já vou responder, prometo. É só para não perder o raciocínio aqui. Então, essa cláusula compromissória compulsória, se ela vier, não é interessante, não é bom, tá? Ou seja, não é para o direito do consumidor interessante que haja esse tipo de cláusula. Eu vou até fazer um X maior para vocês nunca esquecerem. Espera aí, rapidinho. Por quê? Porque o que seria, professora, uma cláusula aí compromissória compulsória? É uma cláusula que vem dizendo que o consumidor se compromete, o consumidor se comprometeria a não levar a situação de impasse com o fornecedor à tutela jurisdicional. Ou seja, eu estou dizendo para ele que eu não vou colocar ele na justiça. Tá? Vocês vão de convir que é meu direito. Claro que primeiro eu tento administrativamente, mas se não der, eu vou fazer o quê? Eu vou tentar judicialmente. Para eu não me estender muito no conteúdo, deixa eu observar logo o que vocês colocaram em termos de chat. Vamos lá. Tá. Eu acho que aqui ficou só... Acho que não tem tempo. E sobre serviços? Nancy, tanto o serviço quanto o produto é imprescritível. Se vier algum tipo de cláusula abusiva, eu não preciso de tempo para reclamar. Por quê? Por quê, professora? Qual é a base disso? Eu não quero decorar, eu quero internalizar. Por que imprescritível? Porque, você falou que se tiver erro em produto e serviço é quinquenal, 5 anos. Depois você falou que se for repetição de indébito e o fornecedor nem se justificou, não foi um engano, não foi uma bobagem ou uma vamos dizer, um fator sem querer, ele fez de má fé, eu consigo comprovar que ele me cobrou e eu nunca comprei na loja, ele não retirou o meu nome do Serasa, né? Eu passei vexame, vou entrar até com ele contra danos morais. Nesse caso, cobrança de dívida, se houver culpa do fornecedor, não é o prazo de 5 anos, é o prazo decenal, que no caso serão 10 anos pelo Código Civil, tá? Só que quando eu estou falando de cláusula e eu estou falando de contratos, nós nos baseamos que o contrato, eu quero dizer que ele nasceu, só para vocês entenderem, ele nasce no direito civil. Bora logo esclarecer uma coisa aqui.
Eu vou misturar as duas matérias um pouquinho, espero não fazer dúvida na cabeça de vocês, mas se fizer, o chat está para ir para isso, o áudio também. Então, o contrato, pessoal, ele nasce no direito civil, tá? No artigo 423 e 424 do Código Civil, ele fala o que é um contrato, e para as várias espécies de contrato, que não é o teor da aula de hoje. Só que quando eu falo de contrato de adesão, ele não é um tipo de contrato. Não, não é um tipo. Ele é um modelo, porque ele tem um molde, ó. Tem um molde, tem um formato, tá? Então, é um modelo. Ok? E a maior parte das empresas utilizam por ele ser padrão. Cada empresa tem o seu modelo próprio. Então, cada empresa tem o seu modelo próprio. E caberá oferecer ao cliente o produto ou serviço e no ato da entrega do produto ou serviço, o que vai fazer o consumidor? Ele vai aceitar ou não assinar o contrato. Professor, ele não quer assinar. Então, a empresa não vai oferecer o serviço para ele. Ah, professora, mas aí ele fica prejudicado. Não. O consumidor vai, se ele tiver o mínimo vamos dizer, entendimento do contrato, eu gostaria de falar com o gestor numa boa, sem briga, assim, olha, antes de procurar os órgãos necessários, eu sei o mínimo de consumidor. Essa cláusula aqui é abusiva. Não, senhor, não é abusiva. E daqui a pouco eu já vou mostrar para vocês exemplos de cláusulas abusivas, tá bom? E aí vocês vão ver que tem muita coisa que a gente assina, turma, e caramba, eu tô assinando contra mim. E agora, professora, já assinei, estou vinculado. Não, não, não. Nós temos vulnerabilidade informacional, técnica, jurídica, fática. Se essa cláusula, mesmo eu já tendo assinado, eu percebo que ela é ultrajante, eu percebo que ela invalida aquela boa-fé contratual, volto a repetir, o contrato inteiro não é anulado, mas aquela parte é cortada. Igual como vocês têm o vadimécum, que algumas leis já saíram dos usos e costumes. Por exemplo, era colocado muitas situações como o casamento, que os filhos ficariam com a mãe. Isso já está invalidado há muito tempo. O poder familiar, na verdade, é compartilhado. Então, isso já entrou em desuso, não é verdade. Então, isso é o quê? Aí vem aquela letrinha do sublinhado, como quem diz, isso está vetado, ou então não é mais apropriado, porque a sociedade ela passa por transformações, tá? Então, se houver algum contrato de adesão ultrajante ao consumidor, isso é cláusula abusiva, por isso que não tem tempo. Por isso que, no caso, ela é tida como imprescritível. Deixa eu olhar o chat. Professora, o Franklin perguntando, quando em determinada situação o fornecedor possui um contrato de adesão oneroso ao consumidor e somente possui um fornecedor, e eu desejo adquirir o produto, o que eu posso fazer? Pois tenho a necessidade do produto, mas o contrato é abusivo. Ele ter um só tipo de fornecedor não torna o contrato... posso considerar a cláusula abusiva? Não necessariamente, Franklin, porque assim, imagina que eu tenho a Coca-Cola, ela só tem uma fornecedora no estado do Pará, Compar. E você é dono do estabelecimento comercial. Vamos dizer que você é dono, deixa eu ver, de uma lanchonete, um exemplo, tá? E aí você consome os nossos engradados da Coca-Cola. Aconteceu um problema com aquele fornecedor e isso seria abusivo não chegar o produto até você. Aí eu vou dizer, depende. O único fornecedor da Coca-Cola é a Compar. Se por acaso houve um erro que foi justificável, no caso, assalto, que a gente diz pirataria do asfalto, né? Para quem não sabe, são os piratas do asfalto no sentido de roubo de carga, tá? Ou, por exemplo, ocorreu uma situação em que a culpa não foi da empresa, não foi falta de gasolina, não foi erro de planejamento da Compar. Realmente foi uma cratera, foi uma greve no meio, não deu para chegar, tá? Então, se foi motivo de caso fortuito, resumidamente, ou força maior,
pode ocorrer desse produto não chegar, mas ela vai tentar tratativas de negociação com você. Tá? Então, ela vai dizer, olha, seu Franklin, infelizmente, o carregamento da Coca-Cola pela Compar não chegou, porque foi motivo de força maior. Ela vai dizer se foi motivo, diferente de falta de planejamento, tá? E a gente só tem esse fornecedor, tá? Entretanto, nós vamos fazer, assim que chegar, né, no próximo mês, vamos dizer que você já seja um consumidor quanto mais, né? E aí, no próximo mês, a gente faz um abatimento por causa desses transtornos. Então, existe hoje, sim, Franklin, várias empresas que têm um só fornecedor. Só que, se for um motivo de força maior, se for um motivo de caso fortuito, não há que se ter cláusula abusiva. Professora, não teve força maior, não teve caso fortuito. Mas somente por ele ter um fornecedor também não é cláusula abusiva. A presença de um fornecedor é porque a empresa acredita na confiabilidade daquele fornecedor para que forneça a você. O que é cláusula abusiva é retirar os direitos do consumidor. É dizer que, por exemplo, cabe ao fornecedor agora ir buscar a mercadoria, já que a empresa não se responsabiliza em entregar o produto, por exemplo. Aí depende também do produto que ela está entregando, tá? Ou então que, devido a um prejuízo que ocorreu com a empresa, cabe o fornecedor arcar com este prejuízo, quando não é verdade, porque o risco do empreendimento não é do consumidor, é do empresário, tá? Então, eu não sei se eu te esclareci com esses exemplos, mas um só fornecedor não é motivo justificável para ser uma cláusula abusiva, tá bom? Turma, por enquanto, até aqui, está minimamente entendido o que significa contrato de adesão inicialmente? Ok? Tá. Eu quero ir com vocês, sim? Tá. Olha só. Ok. Eu vou tirar daqui, não se preocupem, tá? E eu vou até o nosso Código de Defesa do Consumidor. Por sinal, como a gente vai usar em proteção contratual muitos exemplos das cláusulas abusivas, eu até coloquei na nossa semana do NEAD, você vai ver o vídeo, o podcast, já explico logo mais a atividade desta semana pontuada, tá? E vocês vão perceber que lá tem um link. A professora, pela primeira vez, colocou o link da Lei 8.078. Ela sempre fala, mas dessa vez ela colocou o link. Porque, como o rol de cláusulas abusivas são exemplificativas, estou buscando a lei aqui, tá? É natural que não dê para decorar. Então, eu coloquei para vocês que, se vocês quiserem ter noção e ciência de qual é o exemplo de cláusula abusiva, basta clicar aí no link que você vai ser direcionado imediatamente para a nossa página que fala da lei consumerista, tá? Então, hoje, se vocês repararem, ela começa no artigo 46. Então, se você clicar no link, tiver também com o NEAD aberto, se você tiver no celular, também pode pegar, tá? E aí eu vou colocar aqui para vocês. Deixa eu só... Vamos nessa. Olha aqui, turma, vai ser visualizado o CDC, começa aqui no artigo 46, foi o que eu falei. No 46 são as disposições gerais. Então, os contratos que regulam a relação do consumo não obrigarão o consumidor. Quando é que o consumidor não está obrigado a respeitar o contrato, professor, que ele próprio assinou? Quando não for lhe dada oportunidade de tomar conhecimento prévio. Gente, é obrigação do fornecedor, ao lhe fornecer um produto ou serviço, sabia que, não é dizer assim, assina aqui, dona Ellen, não é? É ler o contrato com você ou perguntar, dona Ellen, eu vou esclarecer minimamente o que é o contrato, tá? E se a senhora quiser ler antes de assinar, aí não quero ler. Aí tem consumidor, não, me dá logo essa mercadoria, assina. Mesmo ele assinando, cabe ao fornecedor esclarecer o que são essas cláusulas. Também cabe que as letras estejam legíveis, porque tem contrato que já entra na má-fé. Letrinha pequena, miúda. Se houver algum item que venha dizer que o consumidor deixa ou concorda ter o seu direito limitado, olha aí, não falei redução,
eterna. Eu falei ter por partes o seu direito limitado. Sabia que essa cláusula deve estar destacada numa letra maior e até numa cor diferente? E o que a gente vê dos contratos padronizados? Tudo preto, né? Com letra maior, minúscula, notas de rodapé. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Tá? O fornecedor, professora, quando ele me entrega qualquer declaração escrita, pré-contratual, ele está vinculado com aquela proposta que ele entregou escrita? O artigo 48 diz que sim. Então, eu sempre vou trabalhar a aula de hoje com vocês, turma, em mapa conceitual, igual como eu estou fazendo no quadro branco do Zoom, tá? Porque vocês vão de convir que ler a letra da lei fica muito abstrato e fica chata a aula, tá? Então, eu gostaria de levá-los só para vocês saberem onde é que eu estou, tá? Que as disposições gerais estão no artigo 46. E olha aqui as cláusulas abusivas. Quando eu perguntei se teria prazo para que o consumidor entrasse na justiça ou entrasse administrativamente contra estas cláusulas. Não tem, professor, é imprescritível. São nulas, de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos ou serviços o que a OAB, lá vai a OAB hoje, que a OAB tem feito? Tem dito nos certames que as cláusulas abusivas consumeiristas são taxativas. O que é taxativa, professora? Se esgotam naquilo que a lei colocou. Ou seja, não existem outros exemplos, são só aqueles e somente aqueles. Se vier uma sentença dessa, ela está errada. Por quê, professora? Porque esses exemplos aqui, os doutrinadores falam que vai do inciso 1º, turma, ao inciso 16º, ou seja, os 16 incisos, eles são exemplificativos. Porque pensem comigo, essa lei aí, turma, ela foi feita na época de 90. Eu estou no ano de 2020. Será que teria como legislador ordinário é aquele que faz primeiramente a lei, não passou necessariamente por ementa, se origina dela, né? Será que o legislador ordinário teria condições de conceber todos os exemplos possíveis e inimagináveis do que seria abusivo? Não. Então, ele vai só exemplificar. Olha aqui, é abusivo impossibilitar, retirar-se ou diminuir a responsabilidade do fornecedor por vício de qualquer natureza. Então, uma cláusula que venha dizendo que o fornecedor assume 50% dos prejuízos de vício de qualidade do serviço ou do produto e o consumidor os outros 50%. E, gente, a responsabilidade objetiva, 100% se vier com vício, a responsabilidade é do fornecedor. Não tem repartição aí de questões de responsabilidade. Subtraiam ao consumidor a opção do reembolso de quantia que ele já pagou. Então, ele pagou uma quantia e ele descobriu que essa quantia que ele pagou foi maior do que o preço tabelado no mercado. Nós vimos orçamento e tabela de preço aula passada, em oferta e publicidade. Ele pagou a mais. Por que ele não vai ser restituído? Claro, ele tem que apresentar a nota fiscal e tem que apresentar, se esse produto tiver tabelamento, o tabelamento correto do produto ou do serviço. Estabeleçam obrigações consideradas iníquas, ou seja, ultrajantes, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, né? Dizendo que não vai se responsabilizar em hipótese alguma a partir do momento que o fornecedor aquece, concorde, seja dado consentimento e ele saia da loja. E daí? Mas se eu assinei uma coisa e pela minha vulnerabilidade jurídica e informacional não percebi, eu não posso mais reclamar? Claro que não, tá? Claro que não, no sentido, claro que não, que o fornecedor não tem razão. Estabelece a inversão do ônus da prova em prejuízo ao consumidor. Diz que se o consumidor entrar na justiça, caberá a ele provar a alegação dos fatos. Nós sabemos que o consumidor é que prova. Contudo, todavia, como é que eu vou provar que o contrato que eu assinei está errado se eu só fiquei com uma cópia e esse contrato aqui todo, que foi aquela cópia que ainda dá um canhoto para mim, só a minha assinatura, eu não tenho nem como ter o contrato inteiro. Como é que eu vou provar na justiça que o contrato está errado? Ainda digo mais, na verdade, pessoal, o correto
o correto, a gente já vai ver, é o fornecedor ler o contrato para você, as letras estarem legíveis, ele não cometer cláusula abusiva, também colocado que caberá ao fornecedor esclarecer, que a gente já vai ver logo mais, se você comprar uma coisa financiada, ou que a gente chama, até no direito civilista mesmo, obrigações sucessivas. Imagina que eu comprei um computador e vou parcelar de 5 vezes. Isso é que é obrigação sucessiva, sucede no tempo, ela está repartida, esse crédito está protraído no tempo, né? Ele está recortado, ele está fracionado. Se isso ocorrer, vocês sabiam que é direito do fornecedor a informar, retificando, é dever do fornecedor retificar que serão 5 parcelas, o valor de cada parcela, que se ele não pagar cada parcela, quanto vai incorrer em juros, qual vai ser a taxa de juros, quanto ele vai incorrer em moratória. Moratória, o que é, professora? Caso o consumidor atrase a parcela, quanto de juros de mora vai ser cobrado. Professora, várias vezes a gente faz negócio, nunca a gente viu ninguém esclarecendo. Pois é. Então, saibam agora o que é direito do consumidor. Professora, e se eu estiver advogando para o fornecedor? Ora, você, se estiver do lado do fornecedor, vai ajudar a empresa que está te contratando a fazer um contrato lícito e sem armadilhas para o consumidor. E isto, consumidor atrasa, tem que pagar, inadimplente é. Devo, logo pago né? Então, isso é normal. Agora, eu não posso ter cláusulas que eu vá fazer com que a minha empresa pare na justiça e eu tenha que defender a minha empresa e ainda vou perder feio, porque a inversão do ônus da prova não é favorável que o consumidor arque. Quem vai ter que arcar é o próprio fornecedor, que ele não fez aquele contrato abusivo, tá? Então, reparem, não dá para ler todas as cláusulas abusivas. Por exemplo, aqui, não vale cláusula que esteja em desacordo em proteger o consumidor, que é o sistema do CDC, ou que possibilite a renúncia do direito à indenização por benfeitorias necessárias. Então, imagina que esteja um contrato que o consumidor ele fez alguma melhoria e ao fazer alguma melhoria nesse produto, nesse serviço, ele diz que ele renuncia, que ele não quer, vamos dizer, ter nenhum tipo de vantagem em relação a isso. Também está errado. Tá? E aí ele vai colocando, a partir do parágrafo 1º, que é exagerado, as nulidades de cláusula contratual, etc. Nós vamos voltar, eu vou dar um stop aqui, porque nós temos 2 minutos e eu já vou fazer o outro convite, que é o mesmo para vocês, mas eu vou abrir outra sala do Zoom. Gostei, Helry. É bom que a Helry já está sabendo quais são as questões que foram perguntadas. Né? Nós já vamos falar o que é comissão de permanência em relação a contrato bancário. Tá ok, Helry? Eu vou só abrir uma outra sala aqui do Zoom, porque eu abri uma e era para eu abrir 2. Então, eu vou fazer imediatamente um outro horário logo aqui para a gente. Agora são 15h50, né? Rapidinho, pessoal, para a gente não ficar prejudicado, tá? Deixa eu só ver. Eu acho que vai ser o mesmo código, mas como está rodando aqui o tempo, a gente tem menos de 1 minuto, eu já vou colocar aqui para vocês o convite. Oba, deu certo. Eu acho que é o mesmo, mas eu estou colocando de novo, tá bom? Tá aí, pessoal. A gente vai sair desse agora, que a gente tem menos de 1 minuto, e vamos voltar tanto para a pergunta da Helry quanto para a lógica de contrato. Helry, essa pergunta eu vou responder por final, tá? Porque já mexe com o contrato bancário, tá bom? Beijos.